Bom dia, meus amigos. Falando aqui de Jericoacoara, no Ceará, lugar paradisíaco, vocês estão vendo no fundo aí. Não vamos poder parar com as nossas lives semanais, né? Hoje vamos falar sobre um assunto complicado para o lugar onde eu estou. Hipoglicemia reativa. Aqui um lugar que tem uma comida em abundância, muitas frutas, muitos doces. Aqui no Nordeste tem muito doce, muita cocada, muito doce de leite. Enfim, vamos falar sobre hipoglicemia reativa, né? O que é hipoglicemia? Hipoglicemia é uma situação em que a glicose sanguínea fica abaixo do normal, que é normal em torno de 70 a 100. E se a pessoa cair em níveis abaixo de 60, 55, provoca sintomas muito intensos, né? Pode ser até uma situação que coloca em risco a saúde e a vida. Uma hipoglicemia grave pode levar à morte, né? Nosso cérebro trabalha basicamente com oxigênio, mais de 5 minutos sem oxigênio, não tem ninguém que resista, né? E glicose muito baixa, que a célula cerebral, o neurônio, vive do metabolismo da glicose, né? Começa a função cerebral a ir para o brejo e, enfim, pode haver um AVC com sequelas, pode haver sequelas permanentes, coma e, inclusive, morte. Bom, o que é a hipoglicemia reativa, que é o motivo da nossa conversa, que vai ser uma conversa bem breve hoje? Normalmente, a hipoglicemia, ela produz sintomas como palidez, tremor, suor frio, tonteira, confusão mental e tende a aparecer o último sintoma, fome, muita fome, porque a glicose está baixa, o organismo instintivamente faz você procurar comida para combater esse estado de hipoglicemia, comendo amido, comendo doce, chupando 2 balas, enfim, tomando mel. Isso se resolve de uma maneira, em geral, rápida. Porque a glicose é absorvida desde o estômago. No momento em que você ingere alguma coisa com açúcar, né, ele é absorvido do estômago para a circulação. Você não chega nem no intestino. Então, em questão de segundos, pouquíssimos minutos, a hipoglicemia é corrigida. Mas por que a gente está enfatizando a questão da fome como sintoma de hipoglicemia? A hipoglicemia reacional é um estado em que a pessoa, mais ou menos 2 a 3 horas, pode ser até 4 horas depois de uma refeição alta, em geral, rica em carboidratos, pode ser rica em álcool também, acompanhado com muito álcool, há um estímulo no pâncreas, que é o nosso órgão que fica atrás do estômago, que é o produtor de insulina. Quando você come massa e doce, e aquilo atinge um pique no sangue de glicose, e o pâncreas vai jogar muita insulina para poder metabolizar essa glicose, para não ficar no sangue, pode sair na urina, pode invadir os tecidos e ser danoso para a pessoa. Mas essa hipoglicemia, ela se dá, em geral, por um excesso de irritação do pâncreas, né? Paradoxalmente, as pessoas que têm ou vão ter diabetes, têm tendência familiar, pessoal, para desenvolver diabetes, elas podem começar de uma maneira paradoxal, tendo esse tipo de hipoglicemia. Em vez da glicose subir, a glicose baixa e baixa muito, né? Dando todos esses sintomas que eu falei, e como se fosse isso uma irritação do pâncreas a muita glicose. Nós chamamos isso em medicina de má tolerância à glicose. Ainda se fazia muito antigamente a curva glicêmica, que dosava isso. Você faz uma dosagem de glicose em jejum, toma uma quantidade calculada, dosada de glicose e tira o sangue 1, 2, 3, às vezes 4 horas depois para ver como é que se comporta o organismo em relação à glicose. Normalmente o diabético, o pré-diabético, tem uma má tolerância à glicose, ele tolera mal a glicose. Então essa irritabilidade, entre aspas, do pâncreas, pode produzir inicialmente essa hipoglicemia reativa. E às vezes dá mal-estar, cansaço e só muita fome. Então imagina, vamos falar para o nosso tema de hoje, que é encontros com um clínico com mais jovem no ano que vem, tratar sobre obesidade, manutenção da perda de peso. Então, uma pessoa que está com obesidade, está evidentemente comendo mais do que devia, essas refeições altas começam a produzir essa hipoglicemia reativa, que no fundo vai produzir uma fome de rebote violenta.
E aí você procura comida, em geral, doce para combater essa fome. Daqui a pouco tem outra hipoglicemia reativa, então é um ciclo vicioso que vai fazendo com que seja o inimigo da obesidade. Não, você não consegue perder peso, porque você está sempre com uma fome muito grande, porque você produz hipoglicemias reativas várias vezes por dia, às vezes, e o organismo, o sistema cerebral induz você a ter fome, principalmente de glicídios, de doce, né, massa, para poder aumentar a glicose, que na realidade ela está baixa por um aumento de ingestão de glicose que irritou o pâncreas. Então, lembrar daquela máxima que todo mundo sabe há muito tempo, né? Que é melhor para comer saudavelmente, né? Você fazer pequenas refeições ao longo do dia, 4 a 5, é melhor que você comer 3 refeições altas ou 2 refeições enormes, para evitar essa hipoglicemia reativa. Então é muito mais sensato isso, os médicos antigos tinham razão, e lembrar que existe ainda uma importância na frugalidade da refeição noturna. Eu sempre lembro isso. Tudo que a gente come a mais à noite, depois das 18 horas, vai ser acumulado em tecido adiposo, em gordura. Se você comer uma pizza às 8 horas da manhã, é diferente de você comer uma pizza às 9 horas da noite. Vai aproveitar muito mais à noite, vai acumular muito mais. Então, a última refeição deve ser frugal para garantir a qualidade do sono e para que você não aumente peso de maneira desnecessária. Ok? Ficamos por aqui, apenas um lembrete dessa quinta-feira. Na semana que vem voltamos já no Rio de Janeiro com a nossa live de encontros com o clínico geral. Até lá, um grande abraço para vocês. Um ótimo fim de semana.